nosso segundo episódio a respeito das resoluções de Jonathan Edwards, eu gostaria de ressaltar o aspecto temporal muito presente nas suas resoluções. A respeito do tempo, Edwards tinha uma preocupação constante em ser prudente a respeito da utilização desse aspecto da vida. As resoluções 5, 6 e 7 se ocupam especificamente com o uso sábio do tempo. Ele diz: resolvo jamais desperdiçar um só momento do meu tempo. Pelo contrário, sempre buscarei formas de torná-lo o mais proveitoso possível. A resolução 6: resolvo viver usando todas as minhas forças enquanto viver. Resolução de número 7, ele diz: resolvo jamais fazer alguma coisa que eu não faria se soubesse que estava vivendo a última hora da minha vida. A noção de estar vivendo esse último momento é bem típico do pensamento puritano e aparece em outras resoluções. Por exemplo, a resolução de número 17, ele diz: eu resolvo viver de tal forma como se estivesse sempre vivendo o meu último suspiro. A resolução 19, ele diz: resolvo nunca fazer algo que eu tenha receio de fazer uma hora antes de soar a última trombeta. Essa forma de enxergar a vida como sendo uma preparação para a eternidade é bem característica da mentalidade puritana, da qual Edwards participava e defendia ardorosamente. Havia uma preocupação sincera em relação à vida por vir. E a vida presente, ela era vista como um ensaio, como uma preparação para a verdadeira vida, aquela que está além desta vida. Pois ele tinha sempre em mente a vida por vir e se propôs a pensar seriamente a respeito da inevitabilidade da morte. Ele diz, na resolução de número 9, resolvo pensar e meditar bastante em todas as ocasiões sobre minha própria morte e sobre circunstâncias relacionadas a ela. Também a preocupação com o porvir está presente na 18ª resolução, quando ele diz: resolvo viver de tal forma, em todo o tempo, como vivo dentro dos meus melhores padrões de santidade privada e daqueles momentos que tenho maior clarividência sobre o conteúdo de todo o Evangelho e percepção do mundo vindouro. Ele escolheu ter sua mente na eternidade. E a resolução de número 50 diz assim: resolvo que sempre agirei de tal maneira que julgarei e pensarei como faria dentro do mundo vindouro apenas. A seguinte, resolução de número 51, diz: resolvo que agirei de tal forma em todos os sentidos, como iria desejar haver feito quando me achasse numa situação de condenação eterna. Isso também se lê na resolução de número 55, quando ele diz: resolvo tudo fazer, como faria caso já tivesse experimentado toda a felicidade celestial e todos os tormentos do inferno. Embora se preocupasse com o porvir e resolvesse ter a sua mente e coração na eternidade, Edward sabia que ele precisava manter uma estrita preocupação com a vida neste momento presente. E para ele esta vida deveria ser vivida para a glória de Deus e plenamente, tanto quanto ela poderia ser. Logo que chegou em Northampton, lhe recebeu a fama de excelente pregador. E tal fama não era imprópria, nem sem causa conhecida. Enquanto os jovens da cidade gastavam grande parte do seu tempo em atividades fúteis,
sem nenhuma atenção para a vida familiar ou a piedade, o jovem pastor dedicava cerca de 13 horas diárias aos estudos. Ele escrevia 2 mensagens por semana, uma para ser pregada no domingo e outra para leitura semanal. Os afazeres pastorais ocupavam um tempo relativamente pequeno em comparação ao tempo de estudos e preparações de sermões. Gerald McDermott, em seu livro O Deus Visível, nos informa que Jonathan Edwards levantava-se habitualmente antes do amanhecer, por volta das 4 horas da manhã, em tempos normais, e 5 horas no inverno. Ele passava um tempo de sossego em oração e adoração antes de começar o seu dia de estudo. Em 1734, Edwards pregou um sermão baseado em Efésios 5,16. E o sermão tinha por título Remindo o Tempo. E neste sermão ele expõe de uma forma bem evidente a sua concepção da importância de se usar sabiamente o tempo. Segundo ele, o tempo é algo de inestimável valor pelas seguintes razões. Primeira, a eternidade depende do aproveitamento do tempo. Isso faz com que o tempo seja um bem imensamente precioso, porque o interesse pelo nosso bem-estar depende do aproveitamento do tempo. E ele é precioso porque o nosso bem-estar neste mundo depende do aproveitamento do tempo, bem como também as coisas relacionadas à eternidade. Em segundo lugar, é importante valorizar o tempo, e o tempo é de valor inestimável porque ele é muito curto, o que torna ele precioso. Pois a escassez de algum bem faz com que o homem coloque um grande valor sobre ele, especialmente se é uma coisa necessária de ser tida e sem a qual não se pode viver. O tempo é tão curto e o trabalho que temos a fazer é tão grande que não podemos desperdiçar nenhuma parte dele. Em terceiro lugar, o tempo é de valor inestimável porque ele tem a sua continuidade incerta. Nós não sabemos o quão pouco nos resta de tempo neste mundo, se 1 ano, muitos anos, 1 mês, 1 semana, 1 dia, questão de horas. Como não sabemos, devemos valorizar cada momento vivido. Em quarto lugar, o tempo é precioso porque quando ele passa, não pode mais ser recuperado. O que é bem aproveitado não é perdido, porém aquilo que é desperdiçado não é mais recuperado. A eternidade depende do aproveitamento de nosso tempo, mas quando o tempo de vida se vai, uma vez que a morte venha, nós não temos mais o que fazer com o tempo que desperdiçamos. É a partir dessas considerações que ele apresenta 3 advertências à sua comunidade. A primeira é: aproveite o seu tempo sem de nenhuma maneira protelar. Ele acredita que um dos erros mais graves na vida é a protelação. É deixar para depois o que se pode ser feito hoje. Em segundo lugar, ele exorta a sua comunidade a que seja especialmente cuidadosa para aproveitar aquelas partes do tempo que são mais preciosas. E ele fala principalmente daqueles momentos com Deus, de piedade pessoal, de devoção, tanto particular como também coletiva. Em terceiro lugar, ele chama a atenção de sua comunidade dizendo que ela precisa aprender a aproveitar o seu tempo no que diz respeito aos lazeres e negócios mundanos, no sentido de não gastar tempo em conversações fúteis, desnecessárias, em atividades que não promovem o bem-estar, que não levam você a realmente resolver os assuntos pertinentes a esta vida. Em 1742, Edwards pregou um sermão intitulado Mantendo a Presença de Deus. Ele afirma no decorrer do sermão que é possível perdermos o senso ou a sensibilidade da presença de Deus. Por isso, segundo ele, todos devem
lembrar que uma pessoa pode apartar-se de Deus. E na busca de sua reaproximação com Deus, todos devem evitar gastar tempo com coisas frívolas, desnecessárias. O tempo precisa ser mais bem administrado, a fim de que evitemos desperdícios. Ele aconselha os seus ouvintes a evitar gastar tempo em atividades religiosas a tal ponto que negligenciem seus assuntos familiares. Esta era uma coisa que estava acontecendo em seus dias. Muitas pessoas ficavam longo tempo em devoção e adoração, às vezes no templo, sem cuidarem dos seus afazeres. Ele diz isso também não é bom. Edward, sempre que possível, incentivava seus ouvintes à prática do bem. Em suas preleções, chamada Caridade e seus frutos, ele enfatiza e exorta os seus ouvintes ao dever de livremente fazerem o bem aos outros. E quando temos oportunidade, devemos fazer o bem às almas e corpos dos outros, com empenho para ser uma bênção a eles no tempo e para a eternidade. Muito interessantes são as resoluções de números 52 e 53. Eu, com muita frequência, diz Edwards, ouço pessoas de uma certa idade avançada falarem como iriam viver suas vidas de novo, caso lhes fosse dada uma segunda oportunidade de a tornarem a viver. Eu resolvo então viver minha vida agora e já, tal qual eu fosse desejar vivê-la, caso me achasse em situação de desejar vivê-la de novo, como eles, caso eu chegue a uma idade avançada como a sua. E a de número 53 ele diz: resolvo dispor e aprimorar cada oportunidade, sempre que me possa achar num estado de espírito sadio e alegremente disposto para me atirar sobre o Senhor Jesus numa reconsagração, para confiar nele, consagrando-me a mim mesmo inteiramente a ele e também neste estado de espírito, que a partir dali eu possa experimentar que estou seguro e assegurado, sabendo que persisto a confiar no meu Redentor mesmo assim. Estas duas resoluções expressam um pensamento muito interessante a respeito da importância de aproveitar bem o momento que nos é dado. Ele ouvia pessoas de avançada idade dizendo como iriam viver caso tivessem oportunidade de ter a ocasião de viver novamente a sua vida já vivida. Ele diz: eu não quero ter esse arrependimento. Eu quero viver plenamente de maneira que quando eu chegar à idade avançada, caso eu chegue, eu não tenha que dizer que se eu tivesse uma nova oportunidade, viveria de maneira diferente. Em 22 de março de 1758, aos 55 anos de idade, Jonathan Edwards veio a falecer, vitimado por uma mal-sucedida inoculação de vacina contra a varíola. Ele não veio a experimentar a referida idade avançada, embora tivesse vivido bem mais que muitos de seus dias. Porém, ainda que ele tivesse vivido tanto quanto seu amigo John Wesley, que viveu 89 anos, com certeza ele jamais teria dito a respeito de si mesmo o que ouvia dos adultos de idade avançada. Este assunto é extremamente importante. Nós precisamos, como Edwards, resolutamente fazer o melhor uso possível do tempo que Deus nos dá. Tempo é vida. Desperdiçar tempo é desperdiçar vida. Todavia, aproveitar o tempo e viver o momento presente para a glória de Deus é de extrema importância. Viver o agora com os olhos na eternidade nos fará chegar a uma avançada idade, se Deus nos permitir, sem arrependimentos, sem vontade de dizer: se eu pudesse viver novamente, viveria diferente, mas de poder dizer alegremente: eu vivi para a glória de Deus. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.